Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai Santo, Deus Eterno, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu tenho tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus, para aprendermos mais um pouco da tua palavra, Senhor, neste dia em Amós, capítulo 2, Pai. Te peço, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja nos revelando aquilo que está oculto ao nosso entendimento, Pai. Quero te agradecer por mais um dia, Senhor. Quero te pedir em especial pela vida da minha esposa, Senhor, que hoje completa mais uma primavera, Senhor. Mais um inverno. Que o Senhor esteja abençoando a vida dela. Que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos. Com saúde, paz e prosperidade na tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pela nossa união, Senhor, que este ano já completa mais um tempo na sua presença. Obrigado por tudo, Senhor. Continue nos abençoando e abençoando cada participante desse devocional, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço, na certeza da bênção recebida. Amém. Amós capítulo 2 diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzina, e tirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo. Porque vendem o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem a seu pai entra a mesma moça para profanarem o meu santo nome. E se deitam junto a qual altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebe o vinho dos que tinham multado. Não bastante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra dos amorreus. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos mancebos, narizeus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos narizeus, desde o vinho a beber, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis, eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que de nada valerá fuga ou ágil, nem
o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará sua vida. E não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso entre os valentes fugirá num daquele dia. Aliás, e mais animoso entre os valentes fugirá nu daquele dia, disse o Senhor. Né? Eita, Deus tá bravo aqui, né? Deus aqui nessa Amós capítulo 2, ele está furioso com os seus, né? Ah, meu Deus, como foi dito no sábado aqui, pela nossa irmã Ruth, né? Fez umas colocações e não tem como não falar de Amós e não mencionar o capítulo 2 no capítulo 1, porque a gente vê desde o início que o povo, naquele momento, estava sendo corrompido pelos que já moravam naquele local, naquela região. É interessante, né? Às vezes, Deus dá a oportunidade da pessoa mudar de lugar para um lugar melhor e, e ele, em vez de conquistar as pessoas que ali estão, para conhecer o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que tudo pode, ele se envolve com as coisas daquela região, daquele lugar, e acaba se esquecendo dos seus princípios. E Deus se enfurece com isso. Eu já contei aqui uma vez, e volto a repetir, né? Que eu tinha uma das minhas filhas, nós levamos ela para Jesus, ela saiu do mundo, conheceu a Deus, se converteu. E, com o passar dos dias, em vez de levar as colegas que ela tinha do mundo para Jesus, ela voltou para o mundo. E não demorou muito para aparecer grávida em casa. Então, são coisas que acontecem hoje em dia. As pessoas, às vezes, se convertem só de boca, mas não tem aquele compromisso com Deus, não tem aquela afinidade, não tem aquele desejo, sabe, de servir a Deus, de fechar os olhos para o mundo e olhar somente para Jesus. Eu sei que não é fácil no mundo que vivemos hoje. Estou passando por isso aqui dentro da minha casa, dentro do meu lar, com as minhas filhas. Sabe, Somário, Não está sendo fácil. às vezes até querem, às vezes até querem seguir, mas as companhias são mais fortes. Por isso que fala que quando você aceita Deus, você tá separado. Quando fala ser de Deus, é ser separado, separado do mundo. Mas se você fala, você aceita Deus e você volta para o mundo, viver com o mundo, viver com aqueles que não fazem a vontade de Deus, você ainda não está solidado. Então você acaba voltando mesmo. Volta porque eles se tornam mais fortes, porque o inimigo sabe o que você fez. Então ele vai usar o mundo, o redor que você vive, para poder tragar você de volta. Então, é isso. Então, às vezes tem pessoas que precisam uma consolidação mais profunda, mais de perto, porque ela ainda é influenciável, entendeu? E aí fica influenciada por, por os que pelo meio que ela vive, pelo meio que ela vivia, pelo menos, entendeu? Porque não mudou o ambiente dela. Ela mudou, ela aceitou Jesus porque sim, ela queria, ela quis naquele momento lá
porque realmente Jesus é bom. E você o quer quando você escuta e quando ele entra no seu coração, você deixa. Mas é igual eu falei, a influência, o que está ao seu redor, também conta, entendeu? Para muitos ficar. Tem aqueles que decidem e têm boa opinião e não importa, entendeu? Mas a Bíblia não mente. O mundo tá aí. Ele já já é do mal, entendeu? E o mal não vai perder a oportunidade quando ele tiver. Mas voltando aqui, que eu queria falar rapidão, desse capítulo de Amós, que eu aprendi um pouquinho mais. E o Amós, ele é o homem que é o primeiro profeta fez, que escreveu sobre, começou a colocar os seus manuscritos, né? Ele não foi o profeta maior, mas foi um dos primeiros que Deus o chamou e levantou. Então, quando aí fala que ele veio e trouxe a palavra, igual que Deus estava bravo, que ele brandou como um leão, né? Lá como um trovão, um leão que faz aquele rugido e o inimigo para. Então, e um trovão quando é muito forte que dá e o país todo é capaz de ouvir de tão forte. Então, foi assim o bravado não diria de raiva, mas de furor de Deus contra o povo, contra tudo que ele estava fazendo, igual aqueles que eu citei, um por um, cada um, o pecado de cada um, que está no capítulo 1. Aí, enquanto ele está citando o pecado de cada um e o que vai acontecer, o povo de Israel está lá. Ah, é isso mesmo, Deus, isso mesmo. Você viu lá Judá, né? Que eles ficam também adorando também demais outros deuses. E, tipo assim, totalmente deixaram o deles de lado, que eles tinham feito 2 altares, porque lá no Reino do Norte existia o altar, o templo em Dan, que era para o lado do norte, e o templo em Betel, que era para o lado do sul. Eu estou falando dentro do próprio Reino do Norte, né? Tinham 2 altares, 2 templos. E Jeroboão, que era o rei da época, quando ele volta, que eu agora aprendi um pouquinho também, que o Jeroboão era como é que fala? Um soldado do rei Salomão, que na época, quando Salomão começou a se corromper, Deus mandou o profeta falar para ele que ele ia levantar um outro, né? E ele procurou esse Jeroboão e aí o Jeroboão quando Salomão ficou sabendo, mandou matar ele, aí ele foge. E aí, quando ele foge, depois ele foge, tem o filho, né, o Jeroboão 2. E aí, quando o rei Salomão morre, o Jeroboão 1 volta, né, e começa a reinar. E o Jeroboão 2 esse, ele faz esses bezerros nos próprios templos e o povo começa a adorar os bezerros como se estivesse fazendo aquilo para Deus também, sabe? E eles achavam que eles estavam fazendo para Deus, mas não é, porque quando o Jeroboão saiu, ele aprendeu, viveu com pessoas que não eram, não santificavam a Deus, e eram os pagões que faziam essas coisas. E também eles se misturaram com o povo de lá, de, de Damasco, né? Do Reino do Norte, para onde eles foram, e eles eram um povo pagão, um povo ruim. Só que essa época do reino que vem o Amós é uma época rica, principalmente no sul. Eles eram muito ricos, porque o rei do sul era um rei bom, rei Uzias, né? Ele era um rei bom, então, mesmo ele sendo rico, ele ainda era bom, mas também adorava também, deixava o povo adorar, não mudou isso tudo, outros deuses. E então, quando diz que quando o rei Urias morreu, até foi
dado, eles todos sentiram isso, todo o povo, por causa dele ser esse rei bom. Mas nessa época aqui, lembrando que Amós era lá, do Reino do Sul, ele só não era de Jerusalém, ele era de Tecó, lá da zona rural. Então, Deus manda ele ir para o Reino do Norte, o reino do oposto, né? E dá essas palavras. E ele fala, e Deus acerta com cada inimigo. E quando ele está falando que Deus vai acertar, o povo de Israel, que é lá do norte, fica batendo palma, feliz, falando: finalmente, Deus agora vai, né? Acertar com esses inimigos que assolaram nós. É isso aí mesmo, Deus, faz mesmo, blá, blá, blá. Aí depois o Amós fala que agora vai ser a vez de Judá, que é o do lado do sul, de ser também. Aí no 2 começa a falar isso, né? Que vai ser também acertar as contas com eles também. E aí então eles ficam todos felizes. Isso mesmo, vai lá, acerta com eles também são pecadores, eles também fizeram. Aí então Amós vira para eles e fala para eles também. Aí Deus vai fazer todo o se eles não se arrependerem, aí quando ele fala isso tudo, eles pegam e até querem enviar o Amós embora. Só que Amós é durão e ele insiste e ele fica. E ele luta. Provavelmente vocês já comentaram a paz, né, antes de tudo. E quando ele fala, né, ele começa o capítulo, ele repetidamente me chamou a atenção quando ele fala, né, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, né? Então era um dito popular, como se usa muitos ditos populares hoje, só para dizer que a pessoa extrapolou uma certa medida, né? Então, assim, meu, eles sucessivamente eles fazem o que é errado e a gente vê que o tamanho do texto, né, que foi dedicado para Israel impressiona, né? Porque no capítulo 1 tem as ameaças, né, contra diversas nações vizinhas, que é a Síria, Filistia, Tiro, Edom aqui, Moabe, próprio Judá, né? O texto não é muito grande não, mas quando chega aqui em Israel, né? O texto ele é bem longo, né? E entra no 3 e avança, né? Então, à medida da paciência de Deus com Israel, que era o povo dele, é dilatada aqui, né? Então, ele vai pontuando os pecados que eles haviam cometidos, que eles escravizavam, né, o justo, eles vendem o justo por dinheiro, condenam o necessitado por causa de um par de sandálias, quer dizer, os ricos, né, cada vez mais ricos, roubando os pobres ali, como a gente viu lá no livro de Oséias, e oprimindo, né, as viúvas e oprimindo os necessitados e tal, e se juntando nas suas câmeras para fazerem os seus planos, mas com respeito ao justo, a pessoa que é trabalhadora e tal, por uma qualquer ninharia, eles condenam, né, essa pessoa e a vendem, né, ali. Então é um povo que não estava tendo misericórdia, né, e tinha algum compromisso que o Senhor havia proibido, porque quando ele fala lá no livro de Êxodo, se eu não me engano, dos relacionamentos parentais, né, o que não se deveria fazer, né, porque não era bom aos olhos de Deus, que hoje, né, a sociedade não olha muito para aquilo lá não, né, mas essa coisa de você se relacionar, o irmão se relacionar com a madrasta, né, então com a tia, coisas assim. Então, para a sociedade de Israel, né, era proibida, né? E aqui ele fala, né, que um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem ali, e assim profanam o meu santo nome, eles se deitam ao lado de qualquer altar e sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus
bebem o vinho. Então, o Deus que eles servem ali já é um Deus afeito a relações ilícitas e a beberrice, né? E enquanto o nosso Deus, ele é santo, né? Ele exige um comportamento diferente nos seus átrios, né? Ele exige um comportamento diferente no dia a dia, né? E exige um comportamento diferente nos seus átrios, né? E então aqui em Israel, ele tinha um Deus que tinha boca, mas não falava, né? E não poderia, não tinha nada escrito, né? Porque o Deus foi inventado por eles ali. Então, eles não tinham limites, né? E o Senhor, ele está cobrando isso, porque ele como esposo, ele como pai, ele como alguém que gerou a nação, que cuidou, que protegeu, estava vendo essa imoralidade, né? E ele não estava se agradando disso, né? Então, ele diz, né? Todavia, fui eu que destruí diante de Israel os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito. E ele vai narrando o que ele fez por povo, né? E o povo se voltou para deuses estranhos que não tinham limites, né? E faziam ali segundo a sua própria carne, a sua própria vontade. Eu estava ouvindo vocês falando agora há pouco, né, a respeito das pessoas, né, quando elas se afastam do caminho de Deus, e isso é para qualquer um, né? O inimigo anda ao redor buscando quem ele possa tragar. E mas o Senhor ele diz que o inimigo, ele quando ele vê uma casa limpa, uma casa adornada, o que isso quer dizer? Quando a pessoa aceita Jesus como o único, legítimo e suficiente Salvador, ele tem ali a sua vida purificada, ele tem o seu comportamento transformado, ele começa a frequentar a igreja, a casa do Senhor, e ali ele vai aprendendo preceitos morais que de repente ele não tinha, ele vai se apegando com uma comunidade que vai tendo um comportamento e ele vai sendo modelado, né? Ele vai sendo formado de um determinado jeito. Mas situações acontecem na vida da pessoa que podem tirá-la do caminho, sim, né? É, mas a gente quer lembrar aqui que, seja a influência que for, a decisão é do indivíduo, né? Então, o indivíduo é que toma a decisão, né? Ele pode se recusar, ele pode se negar, né? Mas, não se negando, o mundo tem os seus atrativos, né? Como alguém falou a respeito de droga uma vez, né? Ele falou assim, amigo, você acha que se a droga, o pico da droga, o sentimento ali, se fosse ruim aquela sensação, tantas pessoas se drogariam? Tantas pessoas voltariam ao vício? Ele ia experimentar a primeira vez e não ia querer mais. Mas a partir do momento que ele tem aquele pico de euforia, pelo que contam, pelo que dizem, né? Ele quer voltar àquele sentimento que ele teve uma vez. E aí o corpo começa a pedir aquilo e ele não tem resistência para negar aquilo, né? Então, o mundo ele tem os seus atrativos, né? Ninguém vai dizer que não, né? Só que a pessoa ela ultrapassa o limite do bom senso. Ela pode sair com os amigos? Pode. Ele pode ter amizades ali? Pode. Mas ele tem que ter um limite. Quando o negócio começa a descambar, quando o negócio começa a sair ali do normal, ele tem que falar assim, pessoal, foi bom enquanto durou, valeu aí estar com vocês, mas eu tenho um compromisso, né? Eu tenho um irmão em Cristo, um amigo, que não importa onde ele estava, visitando um parente, não importa se ele estava no mercado, se ele tinha um passeio, ele tinha um compromisso com Deus de tal forma, e claro que de uma forma geral todos nós devemos ser assim, mas ele era fora da curva, né? Eu quero dizer. Ele fala assim: domingo eu tenho que estar na igreja, não importa. Então, você já sabia, se ele ia no aniversário, dava aquele determinado horário, ele ia embora. Se ele estava num casamento, dava aquele determinado horário, ele ia embora. Fora exceção, se ele não estivesse na região próximo da igreja que ele frequentava ali, né? Mas se ele estivesse
não estivesse de férias, eu quero dizer, né? E não estivesse viajado, porque ele tinha parentes em outros estados, aí quando ele ia para aquele outro estado, ele fazia isso, mas naquele estado, né? Ele ia visitar alguma igreja lá. E o argumento que ele usava é que ele dizia o seguinte: ele teve um problema familiar, ele se separou, né, de um casamento longo, né, e tal, e ele recomeçou do zero, porque ele teve que sair da casa dele, ele teve que deixar para a esposa e para os filhos, né, porque é o que os pais, né, os homens normais fazem, né, ele não vai vender e deixar a ex-mulher com os filhos sem um teto na cabeça, né, então o camarada saiu e tal, só que ele não tinha um preparo, né, ele não tinha um outro recurso, então ele é, ficou numa situação assim difícil, até ele conseguir se normalizar, sem contar a parte emocional, porque não foi da vontade dele, né? Ele sair daquele relacionamento, né? E chegou uma hora que a esposa, na verdade, ela que não quis mais continuar no relacionamento e, né, optou por sair, como ela ficou com os filhos, e ele se apegou com Deus, né? De tal forma para ele não se perder ali, que Deus era o ponto seguro dele, né? Então, ele tinha esse compromisso. Ele falou: não, cara, eu não posso me afastar, não. Eu tenho que estar na casa do Senhor, eu tenho que estar focado, eu tenho que estar ligado aqui, porque eh, foi o Senhor que me livrou e o inimigo anda ao derredor, eu vejo que ele está ao derredor e eu não vou conseguir sozinho. E então, aí algumas pessoas dizem: o cara tá fanático, o cara tá isso, o cara tá aquilo. Eu falo: não, cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe de si, cada um sabe o monstro, né, que tem dentro de si mesmo ali, que está querendo se levantar. E ele falou assim: não, cara, eu tenho que estar na presença de Deus aqui, porque não teria limites, né, a queda. Então, a Bíblia diz que quando você é purificado, quando você é limpo, o inimigo que saiu da sua vida, ele sai, né, mas ele não vai ali pro inferno, por assim dizer, ele não volta lá pro abismo, né? Ele fica por ali. E de tempos em tempos ele volta para ver como que tá a casa. Então, se ele encontra a casa limpa e adornada, ele não entra. Mas se o Espírito Santo não tiver conta da sua vida, ele não entra assim imediato, não. Segundo a teologia, né, a palavra de Deus aqui, né, os textos bíblicos, ele vai lá no inferno, aí sim ele vai lá para o inferno, volta com 7 piores do que ele, e o estado daquele fica pior do que era antes dele ter conhecido ao Senhor, né? Por quê? Porque você perde o seu limite, né? Você perde ali aquela sua referência, né? Então a pessoa fala assim: nossa, a pessoa estava indo na igreja lá, estava tão bem, e de repente ela saiu e você viu o que aconteceu com ela, e a gente tem N exemplos que possam ser citados, mas é porque tem essa ação espiritual do inimigo, e quando nós não estamos ligados no Senhor, quando a gente não mergulha na sua presença, quando a gente não ouve a sua voz, o inimigo, ele vem de roldão, né? E então, é um cuidado que nós devemos ter aqui. E aqui a gente vê Israel, quando fala que por 3 transgressões Judá, sim, por causa de 4, o Senhor os visitou. Então, é um comentário geral, né? Como eu disse, é uma forma de expressão da época para dizer que a pessoa extrapolou muito, né? Então, Israel havia extrapolado muito e o inimigo já andava, né? Querendo pegar ali aquele que era considerado menina dos olhos de Deus. Então, se você está na presença de Deus, se você é o xodó do Pai, como diz o outro, né? Quando você se afasta ali, quando você dá brecha, quando você abre portas, o inimigo ele vem com um apetite maior, né? Para que possa te afundar na lama ali, né? Para que você vá realmente andar ali com os porcos, para que você possa estar ali se alimentando de farelos, como foi o caso do filho pródigo, né? Conforme a gente pode ver nos evangelhos, né? Então, é um cuidado que nós devemos ter, porque tudo parte da nossa escolha, tudo parte do nosso comportamento, da nossa decisão. Então, tem as amizades? Tem o ambiente? Tem, mas tem a nossa escolha. Por outro lado, nós sabemos de algumas situações em que as pessoas elas eram proibidas de servir a Deus fisicamente, de ler uma Bíblia, de ir para uma igreja. Ela estava num relacionamento e numa Grande. situação social ali em que ela não podia. Mas no coração dela, ela adorava a Deus.
porque era uma decisão dela. Então, no coração dela, ela pensava: vocês podem me obrigar a estar aqui, vocês podem até me abusar emocionalmente, moralmente, às vezes até fisicamente, infelizmente, mas na cabeça e no coração dela, ela estava ali erguendo orações ao Senhor. Então, existem situações na nossa vida que nem sempre você pode estar em uma igreja, nem sempre você pode estar com a Bíblia na mão, nem sempre você pode estar no meio de pessoas boas que vão te orientar da melhor maneira. Infelizmente, nem sempre é possível, mas é você quem escolhe na sua cabeça, no seu coração, o tipo de comportamento que você, o tipo de glória que você vai dar, o Deus que você vai servir, né? Isso é do indivíduo. Agora, o que chama... Você queria falar alguma coisa, Mário? Não, não, eu quero só colocar que eu estava falando no início, né? E a Ruth entrou, eu não pude concluir, mas eu quero mostrar aqui, eu quero mostrar que esse povo aqui, eles ficaram 40 anos no deserto, sob a proteção de Deus, sobre os ensinamentos de Deus. Eles viram tudo que Deus fez por eles. Deus abriu o Mar Vermelho, fez brotar água da rocha, alimentou eles no deserto, fazia com que a noite ficasse tranquila para que eles pudessem dormir sossegado, não sentia frio. De dia colocava uma nuvem para que eles não sofressem sobre o calor. Quer dizer, Deus cuidou daquele povo de uma forma assim extraordinária. Então, eu, Sim, eu sim. vejo assim, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, quando eles chegaram na Terra Prometida, que eles estavam bem-sucedidos, que eles tinham um Deus poderoso. Então, por isso que Deus ficou furioso, porque é aquilo que você disse, Deus não tem o pecador por inocente, né? Então, o que aconteceu com esse povo aqui, na época de Amós, foi exatamente isso, porque eles conheciam Deus, eles sabiam Deus que era o Deus deles. Eles tinham conhecimento e se deixavam levar e cometiam essas injustiças. Por isso é que Deus permitia que acontecessem essas coisas. E permite que aconteça hoje conosco também determinadas coisas, justamente porque pelo tempo determinado que você tem com Deus, pela intimidade que você tem com Deus. A intimidade que você tem com Deus, o tempo que você tem com Deus, te dá uma credibilidade com Deus. E Deus também tem você por uma pessoa dele. E de repente você se aparta, se esquece, vira as costas. Isso tem um preço, entendeu? É isso que eu queria colocar. Mas tá aí. Uhum. Amém. Glória a Deus. É isso aí, Ruth. A vida é assim mesmo. Todos nós temos nossos momentos, né? E, mas Deus é misericordioso, é bondoso. Ele, por isso é que ele é tardio em dar, né? Ele não fulmina a pessoa logo que a pessoa peca. Ele dá um tempo para a pessoa se arrepender. Ele tem sido misericordioso para com nós. Eu louvo a Deus por tudo que eu já vivi e estou vivendo, né? E não é fácil. Para mim, que tenho 30 anos de evangelho, passo por provas ainda. Imagina quem está começando agora, quem ainda não tem intimidade com Deus, quem ainda não sentiu, né? É complicado. Mas Deus aqui, ele falou: não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro dos pés se livrará, nem tampouco o que vai montar a cavalo livrará sua alma. E o mais animoso, o mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Deus estava furioso, hein? Senhor, tenha misericórdia, tenha paciência, tenha calma. Tá bom. Então, aqui o versículo 10 para baixo, né?
o Senhor ele começa a fazer, ele vem fazendo referência de tudo quanto ele fez para o povo de Israel, como o Mário citou, ali no deserto, de colocar na terra prometida e tal. E a partir do verso 13, ele, o Senhor começa a fazer algumas considerações que me chamaram a atenção. Na verdade, não no 13, mas no 11 já me chama a atenção aqui, né? Ele diz: escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Então, quem é o profeta, né? Qual que é a diferença do profeta e do sacerdote, né? Então, ali, o sacerdote, ele aproxima o homem de Deus. Você pega ali o seu sacrifício, você apresenta diante do sacerdote, o sacerdote oferece diante do altar, e ali você deixa as suas ofertas, ele vai oferecendo, e ali ele tira parte da paga, né, do salário dele, que ele está ali para fazer aquele trabalho. E o profeta, ele faz um trabalho inverso, né? Ele aproxima Deus dos homens, no caso, né? Ele traz a palavra de Deus para o homem. Então, quando o Senhor ele vai ministrar na vida do povo, quando ele vai ministrar na vida do indivíduo, ele faz igual ele fez aqui com Amós, com Oséias e com tantos outros aí, profetas. Ele levanta a pessoa e ela vai entregar a mensagem do Senhor. Então, o Senhor ele fala aqui, né? Eu levantei, eu escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, né? E outros para serem nazireus. O que era o voto do nazireado, né? Era a pessoa se separar, ela se colocar numa condição de que, eu não vou beber, eu não vou me casar, ou eu não vou fazer algumas coisas aqui. Tinha lá o voto do nazireado, era a pessoa se separar, ela separava-se a si mesmo para fazer a obra do Senhor, né? Então, ela não era selecionada por ninguém outro, né? O próprio Deus tocava no coração daquela pessoa, ela fazia o voto lá, e a partir daquele momento ela dedicava a vida aquele serviço. E uma das coisas que o Nazireu não fazia era não beber, não tomar bebida forte, né, como se usava falar na época. E aí o Senhor ele diz, não é isso, filhos de Israel. Eu não fiz isso. Eu não instituí para vocês algumas funcionalidades, né? Diz o Senhor. Mas o que vocês fizeram? Vocês deram vinho para os nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Então, Deus levanta pessoas para estar no meio do povo, né, para se fazer presente na vida do povo ali, para ele falar com o povo, e aí o povo diz, eu não quero não, eu não quero, é um folheto que você quer me entregar? Não quero não. É a palavra de Deus que você quer pregar? Não estou interessado não, né? Então a pessoa ela está mais interessada em ouvir a voz do mundo. Fala, cara, eu não quero ouvir. É de Deus que você quer falar? Não quero ouvir. Por quê? Porque quando você ouve a voz de Deus, implica em que você terá uma mudança de vida. E a pessoa não quer mudar de vida. Então, quando você tem um encontro com o Senhor, ele fala assim: olha, vai e não peques mais. O que a palavra pecar significa? Significa errar o alvo. E o que é errar o alvo? É você ter o conhecimento da palavra de Deus e você fazer o contrário do que ela diz. Então, quando você tem a palavra, quando você foi exortado, você foi orientado, você, né, tem aquele texto na sua mão, e você não vive segundo aquela palavra, você está errando o alvo. Então, você está pecando. É isso que significa a palavra pecado, né? Errar o alvo. E o que significa a palavra santo? É separado. Então, a partir do momento que você sai daquele meio onde estão acontecendo coisas que não glorificam a Deus ou que não trazem, né, uma qualidade para a sua vida espiritual, você está se misturando. Você não está sendo separado, né? Mas se você quer santificar a sua vida, é você sair do lugar onde essas coisas estão acontecendo. Então, o Senhor diz, né? Vai e não peques mais. Vai e não erre o alvo. Vai e se mantenha separado. E aí tem um Nós outro texto temos, da ô, palavra que Jurandir, também... nós temos aí um grande exemplo, só cortando um pouquinho aqui, já devolvendo para você, Sansão, o Nazireu, Sim, que tinha um sim. voto com Deus e quebrou o voto e pagou o preço, né? Então, E a própria pessoa a quem ele amava, né? E que ele confiava foi quem o apunhalou. exatamente. E é uma coisa triste, né? Você depositar confiança, você tá ali correndo pelo certo, você tá querendo o bem, né? Você tá querendo o melhor, e aí aquela pessoa que tá perto, e normalmente é quem tá perto, porque, né? Quem é que vai alcançar suas costas? Você quer a pessoa mande uma flecha, né? É. Mas
Normalmente quem te apunhala pelas costas é quem tá perto de você, cara. A pessoa que vai ali te dar um abraço, é a pessoa que vai ali sorrindo, é a pessoa que vai se aproximando de uma forma sorrateira. E nós, muitas vezes, naquela coisa de querer abraçar, né? É um dito, né, que tem, né? Nós temos, o cara quer abraçar o mundo, né? O cara quer abraçar tudo. E nessas vezes de abraçar tudo, a gente age com uma certa inocência que a gente não devia ter, né? A gente devia ser mais prudente. A gente devia tomar um pouco mais de cuidado. Ah, não, mas pô, você tá falando isso aí? E às vezes até aconselhado, pô, mas você tá falando isso aí, mas por que que você tá falando isso? Não, tem que dar oportunidade para as pessoas. Vamos lá. Não, vamos ajudar, né? E ali você, sem a prudência, né, sem a prudência, você age com ignorância, né? No sentido de não saber, não no sentido de ser grosseiro, no sentido de não ter todas as informações. Então, é uma palavra que caiu mal, né? O mau uso no mundo hoje. Você dizer que alguém é ignorante, nossa, você arrumou uma confusão do tamanho do mundo, né? Mas você fala, não, cara, é muito maior o número de coisas que eu não sei do que o número de coisas que eu sei. Então, eu sou ignorante em muitas coisas, eu ignoro, eu não sei. E às vezes a gente quer abraçar as pessoas, mas a gente não tem todas as informações. Você não sabe o que está passando no coração dela. E na verdade ela só quer algo que você tem. Ela está ali fingindo, né? Ela está ali te mostrando uma máscara, ela está ali numa pele de cordeiro, mas o mal já está no coração dela. E aí depois que ela Verdade. consegue aquilo que ela almejava, ela te dá as costas, ela te larga para trás. Mas se você bem ouvisse a voz dos que estão ao lado, e se você bem ouvisse, olhasse os sinais, se você parasse para pensar um pouco, você falava assim: não, 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 tem alguma coisa aqui que não tá certo. É por isso que nós temos que fazer prova, né? Nós temos que fazer prova de algumas coisas, né? De algumas situações. E às vezes a gente não faz nada, a gente vai naquela bondade, né, aquela falta de prudência, né? De querer ajudar todo mundo, né? Tem o ditado que o pessoal gosta de usar, né? Não, fazer o bem sem olhar a quem, né? Assim, tá bom, querido, faz o bem, mas presta atenção, porque, né? Vê se não é cilada aquilo que estão querendo armar ali, porque é você que vai pagar o preço, né? Então, a Verdade. Bíblia já falava lá atrás, não se ponha de fiador de ninguém, não é isso? Sim, Então, mas a pessoa está numa necessidade, eu não vou ajudar. Calma, você pode ajudar, mas não colocando o seu próprio patrimônio em em risco por risco, uma né? pessoa que não vai conseguir te pagar. Então, É, agora, se você se colocar diante de Deus, se você buscar no Senhor e Ele te dá a orientação para você agir daquela forma, para você fazer, aí é outra coisa. Aí tá tudo certo. Mas a questão é que às vezes a gente não presta atenção nisso. A pessoa está exigindo uma coisa de você, ela está querendo cobrar uma coisa de você que não está nos conformes da palavra de Deus. Aí você fala assim: peraí, peraí, peraí. Você está querendo algo que eu não posso fazer. Mas é claro que dentro da nossa vivência diária, né, a gente vai cair algumas vezes e vai se levantar outras tantas vezes, e glória a Deus pelas vezes que a gente consegue se levantar, porque não dá para ser tudo preto no branco, não é isso? Então tem muita área cinzenta, e a gente escorrega, e a gente cai, porque nós não somos perfeitos, nós estamos aqui tentando dar o nosso melhor. Mas, infelizmente, existem situações que extrapolam a nossa vontade, como foi o caso desse irmão que eu estava citando aqui, que a esposa dele chegou uma hora e falou assim: não quero mais, e já estou envolvido aí com outra pessoa, e estou numa outra situação, e você vai fazer o quê? A pessoa não quer mais. Entende? O inimigo que entrou na sua casa, você deveria ter feito A, B, C, D. Meu querido, se a pessoa abandona Deus, não vai abandonar a mim. Entendeu? A pessoa tem o livre-arbítrio, eu não consigo, né? Então, claro que Deus salva, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus muda a história, mas a pessoa tem que ser convencida disso, né? Ela tem o livre-arbítrio dela lá. Então, às vezes, é melhor que a pessoa se aparte. A Bíblia mesmo verdade. diz isso, né? Por quê? Porque você vai ficar ali apanhando. Você vai ficar ali aguentando a pessoa levar outras pessoas, outras mulheres ou outros homens para dentro da sua casa.
Você vai ver a pessoa pegar o dinheiro que está ali para comprar mantimento para a família, a pessoa gastando lá no bingo, gastando lá não sei onde toda vez. Então você não pode se separar ou se apartar e tal por qualquer motivo. Você deve lutar pelo seu relacionamento, você deve lutar pelas suas coisas, você deve correr pelo certo. Mas tem horas que a pessoa lá não quer. E Verdade. se a pessoa não quer, amigo, não tem muito que você possa fazer. Você fala assim, olha, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O senhor pergunta, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, É o verdade. que pode se conversar quando se houver uma sobriedade, quando houver um momento, né, ali, se é que isso é possível, fala assim, ô, bacana, não está dando certo. Você está tendo um comportamento aqui que está prejudicando a vida, que está prejudicando o funcionamento das coisas, está prejudicando o sistema. Já que você quer viver do seu jeito, é melhor você se apartar. É melhor você pegar as suas coisas e ir viver do jeito que você quer viver para lá. Agora, não adianta você querer onerar a sua família inteira porque você quer levar uma vida mundana, porque você quer levar uma vida de prazeres egoístas, onde você onera lá toda a sua casa, todo mundo sofre junto com você, né? Teve um caso, não sei se o Mário vai lembrar disso, que tinha um grupo penal, aí, um grupo de presidiários, que a pessoa caía na delegacia e a pessoa era verde, como se usa dizer, né? A pessoa tinha cometido um crime ali, estava com entorpecente e era um pouco mais do que era para consumo dela, e aí ela foi, né, julgada ali como traficante e tal, mas o cara era verde, né? Não era um cara mau no coração dele, não tinha matado ninguém e tal. Aí quando ele caía na cadeia, alguns dos presidiários lá estavam oprimindo o cara e queria que ou a esposa dele, ou a irmã dele, ou a mãe dele, ou alguém, uma mulher da família, fosse lá para fazer visita íntima com o presidiário lá. Ah, E muitos dos que estavam presos, né, eles choravam isso para a família, e isso aconteceu, né, real, aqui no Brasil, isso aconteceu em alguns presídios, né? E alguns dos detentos, ele falou assim, cara, não vou fazer isso aí não, não vou fazer isso aí não. Se você não fizer, nós vamos matar você. Falou, mata agora. é Falou, como complicado. assim mata agora? Aí o cara falou, cara, eu cometi um equívoco, ou eu cometi um erro, ou eu estou aqui porque me fizeram uma cama de gato, ou eu estou aqui de jeito certo ou de jeito errado, mas eu não vou levar uma proposta dessa para minha mãe, para minha irmã, para meu alguém lá fora. Minha mulher, né? Não vou É, levar, né, para minha esposa e tal. E aí os caras decapitavam, cara. Tava bem hediondo isso. Isso tem alguns anos já, né? Acho que talvez uns 8, 10 anos, não sei. Mas aconteceu. Aí a pessoa fala assim, né? Trazendo para nossa realidade aqui, né? É um tanto quanto distópico isso que eu estou falando aqui, essa realidade é uma informação, isso aconteceu. E aí o camarada fala assim: o que que você está levando para dentro da sua casa, meu querido? O que que você está levando para dentro da sua casa? O que que você está levando para a casa dos seus pais, se você mora com eles? O que que você está levando para a sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa? Ou o que que a esposa está levando para dentro de casa com o marido? Não, se você tem uma opção e você quer viver a sua vida lá fora, então vá viver a sua vida lá fora, mas você não precisa trazer perdição para aqueles que estão com você, porque é isso que você está trazendo. Está trazendo maldição, você está trazendo perdição. Você, a família deve ajudar, deve estar junto, deve acolher, deve evangelizar, deve falar, é claro. Mas o indivíduo, ele tem que ter dentro dele essa coisa. Ele fala assim: não, eu não quero. Bom, você não quer, então vai viver a sua liberdade, vai viver a sua vida lá. Eu vou continuar orando por você, vou continuar testemunhando a seu respeito, mas você não vai ficar trazendo maldição. Mas quantos que fazem isso? Essa é a pergunta, né? Quantos que fazem isso? Não, às vezes ele está ali e alguns que passaram por essa situação falam assim: não, a gente passou por esse processo mesmo, foi difícil e tal, mas depois ele acabou aceitando a Jesus e graças a Deus por isso. Hoje é bênção porque está aí, porque se ele tivesse ido para o mundo teria sido muito pior, ele teria morrido. Claro que cada caso é um caso, e eu não estou falando aqui para ninguém expulsar ninguém, né? Nem a esposa expulsar o marido, nem o marido expulsar a esposa, e nem expulsar os filhos, e nem expulsar ninguém. Eu estou falando do caso da pessoa que está errando.
e provavelmente esse vídeo possa chegar no coração e no ouvido de muitas pessoas. Então a gente quer dizer o seguinte: o que você está levando para dentro da sua casa? E aí a gente volta, né, a falar: é justo isso que você está fazendo? É justo isso que você está fazendo? Então muda. Ninguém quer que você saia para o mundo e fique quebrando a cabeça e quebrando a cara lá. Nós queremos que as pessoas aceitem a Jesus como o único, legítimo, suficiente Salvador, que sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo, e queremos que ela não fique oprimindo a própria família. Não é isso? Então é nesse Sim. sentido que vem a palavra, e é nesse sentido que Deus fala aqui com Israel. Fala assim: escuta, vocês estão mandando os profetas se calarem, vocês estão dando vinho para o Nazireu, você está trazendo maldição para aqueles que eu separei, e você está fazendo bezerros aí e se prostituindo do lado dele, está bebendo dentro dos lugares. Que Deus é esse que vocês estão me comparando? Que Deus é esse que vocês estão me trocando? Então, a ira de Deus com Israel, como disse bem o Mário aí, né, era bem grande por conta disso, né? E aí ele acaba o verso 13 dizendo que haveria a justiça do Senhor, e até os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, no dia em que o Senhor tiver um encontro, então, com a correção, né? E ali eu encerro, então, esse texto, e agradeço aí, né, essa oportunidade aí de ter compartilhado com vocês mais uma vez, no nome de Jesus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, me coloco diante da Tua presença, agradecido por esses momentos aqui. Agradecidos, ó Pai querido, por falar e por poder ouvir a Tua palavra e por ouvir um pouco dos testemunhos aqui dos irmãos. Agradecido, ó Pai querido e santo, por vermos que o Senhor, ó Pai querido e santo, é aquele que nos socorre, é aquele que nos atende nos diversos momentos das nossas vidas. Porque muitas vezes, ó Senhor, quando nós estamos explanando a Tua palavra, pode dar a impressão para alguns, né, em que nós estamos revestidos, né, sentado no alto e sublime trono, e que as coisas são perfeitas e que está sempre tudo bem. E na vida não é assim, dessa forma, Senhor. Todos nós temos as nossas dificuldades, como os nossos irmãos têm testemunhado aqui, e nós também passamos pelas nossas dificuldades, mas nós sabemos que o Senhor é maior, que o Senhor é aquele que cuida, que o Senhor é aquele que trata, que o Senhor possa visitar-nos, Senhor, em nossas dificuldades e naquelas atitudes, Senhor amado, que temos e que muitas vezes não são a melhor saída, não é a melhor atitude. Que o Senhor possa visitar aqui, ó Pai querido, os irmãos que estão participando desse devocional nesse dia, que o Senhor possa visitar aqui o irmão Mário, a irmã Ruth, a irmã Tamires, a mim mesmo, que o Senhor possa visitar outro irmão que possa estar participando e que eu não tenha percebido, ou como outra irmã, e que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração daqueles que vierem ouvir tudo que tem sido tratado aqui. Porque, ó Senhor amado, o Senhor realmente não tem o culpado por inocente, nós temos que fazer as nossas escolhas, e que as nossas escolhas possam ser pelo Senhor, ó Pai. Mas, em não sendo, que nós não venhamos a oprimir as nossas próprias famílias, que nós não venhamos trazer maldição para as nossas casas, que nós possamos, ó Pai querido, antes estarmos na Tua presença, e andarmos diante de Ti, ó Pai querido e santo, e que toda ação de Satanás, Senhor amado, contra as nossas vidas, contra aquilo que está no nosso coração e que muitas vezes nós não fazemos, ó Pai, possa cair por terra no nome do Senhor Jesus, e que o Senhor possa nos ajudar na nossa fraqueza. Ajuda-nos, ó Pai querido. Coloca no nosso lábio, Senhor amado, um novo cântico. Coloca no nosso coração, ó Pai querido e santo, o desejo ardente de voltarmos para os Teus átrios e voltarmos aí, ó Senhor, a Tua presença. Pai, abençoa-nos neste dia, Senhor. Abençoa aí a irmã Edna, Senhor, que aniversaria na data de hoje. Toma ela nas tuas mãos. Flui sobre ela o teu Espírito Santo, ó Pai querido e santo. Cobre elas com o teu sangue e ministra verdadeiramente segundo o teu amor, ó Pai. Visita minha irmã, que está aniversariando também, e que o Senhor possa, Senhor amado, colocar no coração dela o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, e que ela possa também, ó Senhor, ter o desejo de estar na tua presença. Sê com ela, Pai, em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina, que eu oro, que eu agradeço e que eu te glorifico, ó Deus. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como... Você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Se joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.